Olá, meus amigos moratenses, muito boa noite. Mais uma live com o objetivo de colaborar aqui com todo o aprendizado, todo esse momento importante que a sociedade global tem passado, e informação é a melhor ferramenta para tudo. E hoje temos a grande satisfação de ter aqui como convidado o professor Silvio da SOBEM, professor que tem um trabalho espetacular aqui na cidade de Francisco Morato. Muito boa noite, professor Silvio. Olá, Aguinaldo. Olá a todos e a todas que estão participando dessa nossa conversa. Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui para a gente poder dialogar a respeito da situação que estamos vivendo nesses últimos dias. Muito bem, Silvio. Então, Silvio, você como professor de sociologia, de história, tem aí um trabalho de grande conhecimento na mobilização social. Gostaríamos de saber, digamos, vamos fazer um recorte, né, Silvio, para sociologia. O que significa esse momento no contexto do Covid-19, com toda essa alteração, ajuste global, não numa dimensão somente local, né? Hoje nós falamos de mundo. Qual é a sua leitura nesse contexto, professor Silvio? Bom, acho que uma primeira lição que a gente pode perceber é entender que a sociologia, enquanto ciência, enquanto um conhecimento metodológico, ela nasce num momento similar ao que a gente está vivenciando hoje, né? Que é um momento exatamente daquelas grandes mobilizações urbanas da Europa do final do século XVIII, que trouxe uma nova realidade para a vivência urbana, para a convivência entre os indivíduos, né? Então, olhar, né, a sociologia nessa perspectiva já é olhar a sociologia com a curiosidade científica de tentar entender quais são as relações sociais e em que campo que elas estão se desenvolvendo nesse momento. Então, assim, entender o cotidiano, entender a nossa realidade, entender o atual momento que o mundo está vivendo, nos remete exatamente a isso, a tentar entender o que leva o ser humano ao convívio social e as facilidades e as dificuldades que isso cria. E a sociologia, enquanto ciência, tem também como foco entender isso, né? Essas desconstruções sociais e reconstruções sociais. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento assim, muito valioso para a sociologia enquanto ciência. Embora a sociologia ela trabalhe bastante com as questões da estatística, né, de números, mas é indiscutível que tentar entender o que está acontecendo por conta dessa epidemia do coronavírus, né, da Covid-19, é bastante assim, interessante para quem milita nas ciências sociais, nas ciências políticas, assim como na história e na geografia. Bacana, viu, Silvio? E, então, dentro desse contexto, Silvio, depois da Revolução Industrial, podemos ver que teve todo um desenvolvimento tecnológico, né, as expansões de vários mercados, considerando a Revolução Industrial até hoje, teve, nesse contexto, alguma coisa que tenha impactado a sociedade como esse instante, como estamos vendo agora, em 2020? Teve algum outro episódio que também promoveu, talvez, uma parada, uma redução tão drástica das atividades econômicas? Olha, Aguinaldo, a sua pergunta é extremamente interessante, e eu até vou pedir licença para fazer um parênteses aqui, para dizer o quanto que a sociologia, o quanto que as ciências humanas que nós estudamos, ela tem um caráter eurocêntrico, né? Porque enquanto você estava me formulando a pergunta, a minha imaginação, o meu cognitivo estava imediatamente olhando para o mundo europeu. Em que momento que no mundo europeu isso pode acontecer, e fazendo uma extensão do mundo europeu
para a América do Norte, em que momento que situações similares a essas podem ter mexido ou paralisado a economia e mobilizado tanto a sociedade. E uma das coisas que a gente precisa, aí é uma crítica mesmo, né? Uma das coisas que nós precisamos ter um cuidado, um olhar mais atento, é para a sociologia fora da Europa. Eu queria muito poder, na minha explicação, ou na minha resposta, dar exemplos de situações na Ásia, com exceção do Oriente Médio, que se fala bastante, mas do Extremo Oriente e da África, né? A gente quase não tem uma análise disso, e sabemos, inclusive, hoje, que a maior parte das informações que nós usamos como referencial para analisar o que está acontecendo no mundo está vindo da Europa e está vindo dos Estados Unidos. E a África, principalmente a África Negra, está mais uma vez esquecida, né? Então, até se algum colega sociólogo que tem um estudo mais direcionado à África, né, puder depois, em algum momento, entrar em contato com a gente, para a gente ter esse diálogo, seria extremamente importante, né? Mas pensando assim na história eurocêntrica, além do período das guerras, né, que as duas grandes guerras, sem dúvida nenhuma, modificaram bastante essas relações de movimentação, de mobilidade, tanto econômica quanto de indivíduos, né? Eu entendo que no início no ano de 1918, né, no início do século XX, nós temos a gripe espanhola, né, que é até talvez ela não tenha sido tão impactante, porque ela ainda está no contexto da Primeira Grande Guerra. Então, o mundo, a Europa principalmente, ainda não tinha se recuperado da Primeira Grande Guerra, e a gripe espanhola veio e fez o estrago que fez. Então, similar a essa questão que vivemos hoje de pandemia, eu compararia a esse momento da gripe espanhola, que inclusive vai ter grande impacto no Brasil, vai ter grande impacto na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai até se redimensionar urbanisticamente falando por conta da gripe espanhola, né? O que era o centro político e comercial da cidade, que era a região dos Campos Elíseos, da Luz, vai sofrer um grande impacto com isso. O pessoal ter uma noção geográfica, a gente está falando daquela região da Cracolândia, que há 100 anos atrás era o lugar mais luxuoso de São Paulo. Nós ainda não tínhamos a Avenida Paulista, como muito menos a região de Pinheiros. A região de Pinheiros era um alagado, né? um brejo que quase ninguém ia. Então, quando a gente fala hoje, né, da Faria Lima, não consegue imaginar que há menos de 100 anos atrás aquilo ali era um verdadeiro brejo. Mas, enfim, a gripe espanhola ela tem um grande impacto na questão mesmo de morbidade, né, da quantidade de mortes, e lá, e eu espero que não se repita, né, mas lá a gente tem um exemplo de culpar o doente por conta da pobreza. É sempre bom lembrar que é nesse momento aí, início dos anos 20, que a elite agrária paulistana mais especificamente, representada pela dona Veridiana, que doa uma parte das propriedades de terra que ela tem, onde hoje é ali a Rua da Consolação, a Avenida Angélica, aquela região próxima do bairro da Santa Cecília, que era tudo uma propriedade rural, né, da família da dona Veridiana, que ela disponibiliza parte da fazenda dela para construir um bairro para se distanciar da doença. Então, os ricos, de alguma maneira, se afastam do convívio com o popular na região da Praça da República, na região da Estação Júlio Prestes, né, que era o grande portal de chegada na cidade de São Paulo, e criam um bairro que vai ter um nome até sugestivo, né, de Higienópolis, exatamente para isso, para isolar essa população branca, rica, dessa população mestiça, de imigrantes e tal. Então, eu espero que, nesse momento, ninguém tenha essa ideia, né, de entender
a pandemia como sendo mais um elemento de segregação social e criarem espaços assim dedicados à higiene e os outros que sofram as consequências da pandemia lá. Então, se na parte sanitária, na parte de saúde pública, dá para pensar na questão da gripe espanhola, e eu torço para que o número de mortos não seja nem proporcional àquilo que foi, né? A mortandade foi gigantesca. Eu torço muito, e por isso até peço para as pessoas fiquem em casa, levem a sério a quarentena, porque foi um número muito grande de mortos, né? Então, se na área da saúde dá para pensar na gripe espanhola, eu acho que na parte econômica dá para comparar com a Grande Depressão que os Estados Unidos vivem nos anos 30, né, tendo como marco inicial lá o crash da Bolsa de Nova York, né, o 25 de outubro de 29, que dá início a uma nova maneira de entender, inclusive, a relação entre o produtor, né, o capital, o trabalhador e o Estado. Né? Os Estados Unidos, nesse período do pós-Primeira Guerra, no entre guerras, tem um desenvolvimento econômico muito intenso, mas muito desse desenvolvimento foi fundamentado numa economia não produtiva, mais especulativa, e que quando houve a crise que afeta toda a estrutura econômica dos Estados Unidos, até os mais radicais e ortodoxos defensores do liberalismo, que dizia da não presença do Estado na economia e tal, eles vão rever a sua postura, né? Então, o Keynes, né, o John Maynard Keynes, um pensador que vai indicar isso, olha, não dá para você pensar numa sociedade capitalista se não tiver a mediação do Estado. Então, toda essa questão que a gente discute, o papel do Estado, e a gente vê na Europa, no próprio Estados Unidos e aqui no Brasil, o Estado tendo que intervir na estrutura econômica, seja para garantir ao empresariado que eles não vão à falência, seja para garantir ao trabalhador, ao empregado, que ele também tem o seu mínimo de rendimento, o mínimo de recebimento. Então, é uma outra coisa que essa pandemia vai fazer a gente repensar, exatamente qual é esse papel do Estado, né? Temos visto nessa última década, mais até nos últimos 20 anos, uma coisa muito forte de neoliberalismo, quer dizer, de tirar o Estado da questão produtiva, né? No Brasil a gente teve as várias privatizações, recentemente as várias reformas trabalhistas, todas elas tentando tirar o Estado, que é tão atuante nessa questão da economia, e a gente está vendo que não, o Estado vai ter que ficar presente por um bom tempo, não só para garantir os benefícios aos trabalhadores, mas principalmente para garantir que as grandes empresas não quebrem. É importante, por exemplo, no Brasil, a gente perceber que antes mesmo de se criar um abono, uma ajuda aos trabalhadores informais ou não, a primeira ação do governo foi de liberar dinheiro para os bancos, né? Então, os bancos se sentiram, vamos dizer assim, tranquilos, né, nesse momento. Então, essa discussão de qual é o papel do Estado, ela vai ficar muito interessante daqui para frente. E aí, certamente, os historiadores, os geógrafos, né, os economistas vão participar ativamente. Mas o certo é que, ao final dessa pandemia, não dá mais para a gente falar em Estado mínimo, não dá mais para a gente falar em destruição do Sistema Único da Saúde. Acho que ficou claro que o Sistema Único da Saúde é importante e que ele precisa ser ainda melhor equipado, precisa ser melhor monetarizado, né, para que a gente possa mesmo ter garantido a nossa atenção à nossa saúde. E não que seja bom ter acontecido a epidemia,
mas pelo menos isso o brasileiro vai ter que olhar e falar, poxa, não fosse o nosso sistema único de saúde, nós estaríamos em situação muito pior. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, qualquer pessoa pode, numa pesquisa simples, ver que o custo por paciente estadunidense que não tem um SUS, para esses 15 dias que ele fica sob cuidado, atinge a coisa de $50.000, quer dizer, quase 250 mil reais, se fôssemos fazer uma conversão aí bem tosca, e que no Brasil é gratuito. Quer dizer, gratuito no sentido de que eu não pago lá diretamente, mas que sim, é através do recolhimento dos impostos e tal. Mas é bom perceber que o nosso sistema único ele é melhor do que qualquer um que exista no mundo. Então, o que a gente tem mais é que defender o SUS, defender mais, valorizar mais os profissionais da área da saúde que estão aí na linha de frente combatendo essa pandemia. Até talvez um puxão de orelha, uma lição para esses que achavam que o Brasil precisava investir mais, não é bem hoje assim, os nossos inimigos não são necessariamente pessoas, né, não são necessariamente armas. Você vê aí uma coisa micro, mudou o mundo, muito mais do que qualquer outra guerra nesse século. Né? Então, acho que, assim, só para, voltando no eixo da pergunta, na área sanitária, a gripe espanhola, na área econômica, a grande recessão nos Estados Unidos. Isso que me remete, assim, mais rapidamente o que a gente está vivendo hoje. Nossa, que bacana, né, Silvio? Porque a história, não é possível, né, separar em caixinhas, né? Trabalha, de fato, junto, o evento social, econômico, eles estão sempre ligados, né? Tanto que o momento atual prova isso, né? Que bom, Silvio, uma grande retomada, um repertório muito bacana para que todos possam analisar. Inclusive, o convite é esse, né? Que todo mundo possa escrever aqui na postagem pontos de vistas, para que se faça mesmo essa construção e possamos entender como as ciências sociais são importantes em analisar a vida. Porque eu acho que as pessoas, e nos incluímos, né, às vezes a gente vive num piloto automático. E são esses momentos que faz você refletir como é que esse agrupamento social, importantíssimo, através da análise econômica, social, cultural, inclusive, né, Silvio? E, à medida que você ia falando, eu pensei assim, Silvio, em relação a grupos, né, a questão cultural, classe social, como é que é isso, né, esses impactos, na sua visão, para comunidades indígenas, quilombolas, enfim, analisando classes sociais, que é algo que existe, muito se evita falar, né, mas é algo real que tem. As classes sociais, como é que é esse impacto atual, né, promovido pelo Covid-19, nesse aspecto e a leitura da sociologia? Então, uma lição que o Covid está nos ensinando é que o coronavírus ele não respeita a classe social, situação econômica, ele vai para onde tem espaço, né? Embora a princípio tenha, no Brasil, pelo menos aquela ideia de que era uma doença de rico, porque pela primeira vez na história a gente percebe que essa doença chegou no Brasil por grupos que fazem parte da elite econômica que foi viajar para a Europa, enfim, que acabou trazendo, mas não quer dizer que sejam eles os únicos responsáveis. Na verdade, o vírus chegaria aqui de alguma forma, mas chegou através do povo rico, do povo mais rico. Mas, curiosamente, se foi um mais rico o paciente zero, o indivíduo que morreu primeiro era um indivíduo pobre, né? Foi, né, quase coincidentemente, um porteiro e uma empregada doméstica, que foram as primeiras vítimas fatais, pelo menos que foram anunciadas.
apoiadas, né, oficialmente. Então, fica essa questão, assim, né, Agnaldo, que vivemos em época, num período, se a gente for entender a sociedade na perspectiva de classes sociais, que o Marx, na sociologia e na economia, apontou muito bem, acho que a gente ia ficar num círculo meio, sabe, falando muito e rodando em torno de um nada. Porque o vírus não vai escolher o mais rico ou o mais pobre, o branco ou o negro. Mas eu tenho uma preocupação, que é daquelas pessoas que estão socialmente mais vulneráveis ao vírus, onde elas moram, né, onde elas vivem. E a gente vai perceber que vai acabar, o impacto maior vai acontecer nas comunidades, naqueles lugares que a gente sabe que ainda não chegou o saneamento básico, aqueles lugares onde as pessoas ainda dividem 20 metros quadrados de uma construção, de uma moradia, com 8, até mais pessoas, né? E até falar em isolamento social para essas pessoas é ameaçá-los ou é colocá-los numa situação de risco maior, porque você ficar num espaço de 30 metros quadrados com 6, 7 pessoas, a questão do contágio ela é muito mais rápida. Se pegar numa casa, num apartamento de classe média, de um bairro de classe média, você pode pensar em um cômodo para cada indivíduo da família, porque essas famílias têm, em média, 4 pessoas, né? Agora, se você for pegar lá na comunidade, não tem isso. Então, a comunidade não tem o saneamento básico. E até então, essas comunidades mais pobres, e eu estou falando ainda da questão das comunidades nas regiões urbanas, né? Depois a gente vai ver que nas regiões rurais isso ainda é mais temerário ainda. Mas nas regiões urbanas eu imagino que vai acontecer assim a mortalidade vai ser muito maior. Acho que a quantidade de pessoas que vão contrair o vírus vai ser proporcionalmente maior. Talvez 80%, né, que é essa expectativa, acabe não sofrendo nenhuma consequência, ou consequências leves, né, um resfriado, alguma coisa leve, ou mesmo não vai apresentar nenhum sintoma, mas eu entendo que dos 20%, que é esse número que a gente tem escutado os especialistas apontarem, que o número de mortos nesses 20% vai ser muito maior. Se hoje fala-se numa morbidade, uma mortalidade por volta de 3 a 4%, né, que é mais ou menos a expectativa que tem, eu imagino que nesses lugares isso vai ser muito maior. Vai passar de 20% dos contaminados. E aí, se a gente pegar regiões periféricas de São Paulo, que você tem 1 milhão de pessoas, a gente vai estar falando aí de mais de 2.000, 2.500 mortos por comunidade. Então, isso me preocupa muito. E não sei se tem algum tipo de medida emergencial que faça um impacto para reduzir essa situação. Eu tenho escutado, tenho lido alguma coisa ali na região de Heliópolis, de Paraisópolis, né, de que a própria comunidade está tentando, de alguma maneira, se proteger, se defender, mas eu não sei se isso vai ser uma realidade nas outras quebradas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Aí, pensando no nosso município mesmo, eu tenho assim, uma profunda preocupação de qual vai ser o impacto disso em alguns bairros, porque a gente sabe que esses bairros são desassistidos, sanitariamente falando. As moradias são moradias extremamente precárias. Então, eu espero muito, assim, eu tenho acompanhado e tenho até avaliado muito positivamente as ações da Prefeitura Municipal, né? Mas eu espero ainda muito mais. Eu espero que os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, né? E que as escolas municipais, que elas
consigam ter uma função social nesse momento de cuidar, sabe? De cuidar, de fazer uma união tripartite, educação, assistência social e saúde, para fazer com que esses bairros mais afetados da nossa cidade, eles possam ter um atendimento melhor, não sei exatamente como, acho que nós vamos ter que pensar, a sociedade como um todo vai ter de pensar como ajudar. Eu sei que humanitariamente podemos ajudar, mas na questão da saúde, não. O leito hospitalar, por exemplo, em Morato, nós temos um déficit que ele já é preocupante em situações, vamos chamar de normais. Numa situação essa de excepcionalidade, eu não sei se os leitos que temos, se os equipamentos necessários que temos seria suficiente para atender 1.500, 2.000 pessoas. Não temos. Então, me preocupa muito. Eu acho que nós ainda vamos lamentar a morte de muita gente, principalmente dessa população que vive nesses lugares mais vulneráveis. E aí, assim, posso até estar me equivocando, né? Mas gostaria de estar me equivocando, mas infelizmente eu entendo que dentre os mortos, quem vai ser mais atingido vai ser a população preta, sim, porque a pobreza, a gente pega todos os dados, a gente percebe que a população preta é a população mais vulnerável. Então, mais uma vez, dentro desse quadro de vulnerabilidade, enfim, eu ainda imagino que essa população mais pobre, e que no Brasil a população mais pobre é a população mais preta, que essa população vai ter muita dificuldade. Faço até um apelo aí para quem puder tentar achar uma estratégia de mesmo nessa época da quarentena, do isolamento social, melhor dizendo, a gente buscasse atendimento a essa população vulnerável e não só dando dinheiro, que é necessário, lógico que os R$ 600 vai ser muito bem-vindo para essa população, a cesta básica é muito bem-vinda para essa população, mas a minha preocupação é mesmo a preocupação de ocupação de casa, por exemplo, sabe? Não sei se adaptar algumas salas de aula em moradia, sabe, escola em moradia, porque pode parecer que não, mas mesmo você tendo lá umas 10 famílias morando numa determinada escola, essas 10 famílias vão estar em condições muito mais saudáveis do que continuando na casa delas, né? E na escola você ainda vai ter água filtrada, você vai ter o recolhimento do esgoto, coisa que muitas casas não têm. Então, não sei se a nossa prefeita, que é uma pessoa que tem muita sensibilidade nessa área, não pensou nisso ainda, né? A secretária de Educação também, que é uma pessoa extremamente sensível, né? E o próprio secretário da Assistência Social também é uma pessoa muito valiosa, que eles pudessem olhar com mais carinho isso, né? Além da questão hospitalar, o que fazer com a questão da moradia precária na cidade. Se as escolas estão vazias, de repente a gente podia pensar em estratégias para utilizar essas escolas para atender essas famílias que efetivamente moram, não dá nem para a gente classificar como sendo um lar. Elas estão protegidas lá embaixo de um teto, muitas vezes um teto, né, daquelas condições que você tão bem conhece, mas que a gente precisava pensar nisso, né, de achar alguma maneira de garantir a essas pessoas não só a sua sobrevivência material, né, com o dinheiro dos abonos ou com as ajudas humanitárias, mas essa questão da moradia, porque eu não consigo, assim, não consigo ter a esperança de que numa casa que não tem saneamento básico, se o vírus chegar, que as pessoas vão conseguir sobreviver. E aí sim a pobreza vai ser meio que um gargalo para a morte, né? Tipo, quanto mais pobre você é, infelizmente, maior é a chance de você acabar. Não só a contaminação, mas principalmente
os processos mais graves, né, que é a internação na UTI e o óbito. Ah, então correto, Silvio, perfeito. Olha, muito legal você poder citar, porque é nesse momento que a gente vê a relação socioeconômica, cultural, todas elas dentro de uma conexão, cada uma com a sua particularidade, mas um coletivo de ser humano. Por isso esse olhar das instituições, de todos os grupos que possam fazer políticas públicas e também a mobilização filantrópica, social, como de associações, todos eles em prol disso. Possivelmente vamos acionar conselhos, por exemplo, o Conselho da Comunidade Negra, dos apoios indígenas, enfim, até mesmo as populações ciganas que precisam ser cuidadas, né, Silvio, lembradas em momentos como esse. E, de novo, né, pedindo para as pessoas colocarem seus pontos de vista, suas opiniões aqui na página, para que a gente possa tornar isso um diálogo ativo de ideias, de aprendizado, sempre constantemente. Silvia, então, a nossa pergunta para concluir seria que indicações de vídeos, de livros, você pode compartilhar com as pessoas para que a gente possa analisar esse assunto nos aspectos aí que seja tanto acadêmicos, né, literários, assim como também na produção de filmes cinematográficos aí que foram produzidos. Quais seriam as suas indicações, Silvio? Bom, na literatura, consigo assim pensar de imediato em 3 obras que são consideradas já, 2 são consideradas clássicas, e a outra com certeza também será logo, logo. A primeira e a mais citada é A Peste, do Albert Camus, que fala muito dessa condição humana numa situação parecida, né, que é a situação de uma cidade que é acometida de uma peste que chegou de repente, que as pessoas não estavam preparadas, e que foi, aos poucos, mostrando exatamente como que é a condição humana, né? Então, quem é bom, quem tem bom caráter, quem é solidário, né? Quem não é, quem é aproveitador. Mas, enfim, é um livro que, embora seja precisar de mais umas 2 quarentenas para dar tempo de lê-lo na íntegra, porque é um livro bem denso, assim, né? Muito bom de se ler, mas muito denso. O outro que é também nesse caminho, mas mais pensando no indivíduo, é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, né, que é relacionado à questão de uma pessoa que vive numa clínica de tuberculose. Lembrar que no Brasil a gente já teve também, né, nos anos 50 e 60, uma crise muito séria que atingiu as pessoas no Brasil. A tuberculose foi algo também bastante impactante. O Thomas Mann também toca nessa questão das nossas fragilidades, né? Quando ele aponta que às vezes o maior inimigo da gente é a gente mesmo, né? E às vezes ficar preso com a gente mesmo é perigoso. A gente começa a perceber algumas falhas que nós temos, né? Então, o espelho se expande, até uma frase que ele usa no livro. E o mais recente é um ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Um livro, esse foi transformou em filme, é recente. Eu sei que do Camus a gente tem alguns filmes, mas filmes antigos. Agora o ensaio sobre a cegueira está aí, não tem nem 10 anos, talvez, que ele tenha sido editado, o filme, né? E o livro é isso, né? Entender até que ponto que o ser humano vai para defender os seus interesses em situações tão extraordinárias, né? Então, é um livro que também, nos dias de hoje, serviria uma reflexão muito profunda, né? Então, indico tanto o filme quanto o livro. Eu prefiro o livro, né? Mas tem gente que, não só por preguiça, mas por praticidade, prefere filme. Eu prefiro os livros. Tem um filme também que é muito marcante, mas isso é mais antigo, dos anos 50,
de um sueco chamado Ingmar Bergman, que trata, né, do ceifador, que é o símbolo da morte, né? O nome do filme é O Sétimo Selo. E o ceifador ele vai para uma aldeia e para fazer lá, resgatar as almas que ele tinha que resgatar, e ele encontra um camponês que resolve desafiá-lo para um jogo de xadrez. E durante o jogo de xadrez, eles vão conversando coisas assim profundas, né? Porque é um filme muito existencialista, assim, muito fenomenológico, assim. Então, quem gosta de filosofia, quem quer passar umas 2 horas ali pondo mesmo os neurônios para essa questão, indico o Ingmar Bergman, né? E também, até porque é meio uma sátira, né? Poxa, a morte vem te buscar e você desafia a morte para um jogo? Tem gente que está jogando com a morte hoje em dia, né? A gente fala, as autoridades médicas falam, não faça isso, e aí as pessoas estão fazendo. Infelizmente, até o presidente da República tem tido algumas atitudes deploráveis, né, em relação ao Covid. Não quero nem falar no geral do governo dele, estou falando só em relação a esse momento do Covid. Ele está sendo muito prejudicial, muito, muito. Mas, enfim, são obras que merecem ser lidas, né, merecem ser assistidas, porque traz essa questão mesmo da condição humana. E não é um momento de doença, de pandemia, mas tem um livro que é indispensável, principalmente para o povo do mundo das humanas, que o título é exatamente A Condição Humana, da Hannah Arendt. E não é solução, ainda mais em situações. Então fica a dica da Hannah Arendt, mesmo não sendo um livro temático relacionado à peste, mas relacionado à nossa condição humana. Então acho que é isso. As dicas que eu, nesse momento, poderia passar para as pessoas. E queria já, Aguinaldo, né, antecipando já a minha despedida, pedir mesmo para as pessoas que nos ouviram, que de repente não concordaram com alguma coisa que foi dita, que essas pessoas se manifestassem. Eu gostaria de dialogar, né, porque o diálogo ele é sempre muito valoroso, a gente aprende, né? Eu não quero, assim, aquelas coisas rancorosas, os haters. Haters e rancorosos, mais do que todo mundo, fica em casa, fica quietinho, vocês não colaboram com nada, né, nesse momento. Mas as pessoas de bom senso, que de repente concordaram ou não concordaram com as nossas ideias, se manifestassem para a gente poder prolongar essa conversa no sentido de formar informações e conhecimentos valiosos. Então, agradecer o convite, dizer que foi uma honra, um prazer ter esse diálogo com você e que tomara que a gente repita em outros momentos. Claro, viu, Silvio? Pode contar que praticamente aí uma vez por mês, esse exercício de retomar a questão social, econômica, principalmente no contexto da nossa cidade, é sempre muito bom. Para isso, né, Silvio, que todo esse trabalho educacional, essa pesquisa contínua, ela pode nos tirar, como eu disse, do piloto automático e fazer enxergar pequenas situações, e daí todos juntos, dessa forma que você colocou, trocando informações, fortalecendo ideias, contribuir para uma cidade melhor, um estado, um país, um mundo. Nessa grande construção, né, Silvio? Silvio, muito obrigado, uma grande felicidade poder estar aqui, falar com você, e vamos juntos, viu, meu amigo? Sempre aí, nas conversas, no contexto acadêmico, contexto social, todos eles. Muito obrigado, viu, Silvio? Até mais, meu querido. Por nada, até mais. Os demais, deixa aí seu comentário, dá a curtida se você achou bacana, dá uma devolutiva, porque esse feedback é o principal caminho para a gente continuar e, principalmente, mediar aí novas situações de aprendizado, de informações. É isso, somos professores, queremos ser colaboradores efetivos com a formação social, econômica, de todas as bases aqui da nossa cidade, e dando a devolutiva, você está nos ajudando a encaminhar. Querida Francisco Morato, um forte abraço, e até o próximo encontro, com muita alegria e satisfação e vitória aí para a humanidade, nesse momento tão importante, crítico, mas importante,
da união humana. Até lá, pessoal. Tudo de bom.